Olá, você que gosta de rádio e curte o nosso canal. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Hoje o assunto é rádio comunitária. Vamos falar sobre a Rádio Anúncio FM de São João da Boa Vista, essa emissora que opera em 87.9 FM e possui abrangência de sinal limitada, como toda a rádio comunitária. Mas a comunicação feita por essa classe de emissoras é de extrema relevância para a comunidade, pois essas rádios não visam lucro e são administradas por associações que reúnem voluntários. A Anúncio FM foi fundada em 2001, passou por muitas dificuldades e quase foi desativada. Mas uma equipe aguerrida e comprometida com a comunicação popular manteve-se à frente e a Rádio Anúncio está aí cumprindo o seu papel há 20 anos. E hoje eu converso com Fábio Luiz de Freitas Garcia. Ele é um dos voluntários responsáveis por esta emissora. O bate-papo começa depois da vinheta. Olá, Fábio, muito obrigado pela gentileza de estar aqui no Papo de Rádio para apresentar os objetivos, as propostas e, lógico, contar um pouco desses 20 anos de trajetória da Rádio Anúncio FM. Seja bem-vindo, Fábio. Magalhães, obrigado aí por essa entrevista, por esse bate-papo, né? Fico muito feliz em falar com você e a todo o pessoal aí que está aí nos assistindo aí pelo seu canal aí. Bem, Fábio, essa rádio, a Rádio Anúncio, foi uma conquista da comunidade do Jardim São Paulo, com uma articulação do padre Carlos Roberto Vicente, então pároco da Igreja de São Bom Jesus. E você já frequentava a igreja, e o que é que você pode falar, então, do processo de montagem dessa emissora, das principais dificuldades que vocês enfrentaram para colocar a Rádio Anúncio no ar? Naquela época, né, quando a rádio foi montada aí no início dos anos 2000, né, que a outorga saiu em 2001, era uma grande novidade, né, até uma emissora de FM, né, nós não tínhamos aí hoje os meios de comunicação que a gente tem, né, o celular hoje faz tudo, na época não, quando começou a rádio, então era uma novidade, a gente reuniu o pessoal para montar o estúdio e cada dia um ia lá e fazia uma parte, um fazia uma pintura, fazia o revestimento dentro do estúdio, né? Era feito com madeira ainda na época, as repartições lá dentro da sala, né? E o padre sempre empenhado, e ele gostava bastante da rádio, né? Ele gostava bastante aí do pessoal tudo lá que se reunia, né? E estava empenhado nisso. Eu conversei algumas vezes com o padre Carlos, né, que era uma liderança, e Sim. Uma das perguntas que eu fiz para ele foi a seguinte: a rádio, ela foi um divisor de águas na comunidade? O que é que mudou a partir da entrada no ar da Rádio Anúncio FM? Mudou foi que a comunidade tem um ponto, né, vamos dizer assim, a comunidade tem voz, né? Porque a lei de radiodifusão comunitária, quando ela foi criada em 98, ela veio para suprir uma lacuna, né, que tinha na radiodifusão, porque antes vocês tinham só as emissoras comerciais, emissoras educativas, aí surgiu esse braço de radiodifusão comunitária, né? E para dar voz à comunidade, para o cidadão que mora ali naquela área ali ter vez, né? Ter participação, né? É uma emissora pequena, né? Vamos dizer assim, a potência reduzida, mas o pessoal aí é bem firme no propósito, né? Nós que gostamos muito de rádio, né? A gente vai lá com muito amor, com muito prazer, né? Ô, Fábio, e houve também uma dificuldade para criar uma equipe, e essa equipe que hoje é especializada, que toma conta da rádio, do ponto de vista técnico, você falou da montagem dos estúdios, houve algum tipo de consultoria de profissionais ou o pessoal que montou a rádio montou mesmo na raça? Foi pouco na raça também, viu, Magalhães? No começo tinha muita gente, tinha vários voluntários, né? Porque tudo era novidade, né? Mas aí depois
um vai deixando, vai saindo, né? Vai trocando, né? Mas a gente teve o apoio também do engenheiro lá de São Paulo que fez os projetos técnicos da rádio e deu uma orientação para a gente também de como está organizando aí a questão da torre, do transmissor, né? E foi com a ajuda deles também, né? Que a gente colocou a rádio no ar aí. E a rádio funciona num anexo da igreja, né? Da Igreja do Jardim São Paulo. Essa escolha também foi da comunidade? Houve um entendimento por parte dos membros daquele tempo, lá em 2001, de que essa rádio deveria funcionar na igreja? Sim, porque a rádio, quando surgiu, né, não tinha condições de alugar uma sala, um prédio próprio, né? Aí o padre cedeu essa sala, né? Ela funcionou, inclusive, até meados de 2013, aproximadamente. Porque aí, por questões legais, aí a rádio teve que sair dali, né? E hoje se encontra em outro endereço. Mas durante boa parte do seu tempo de funcionamento foi lá na igreja mesmo, né? Na sala superior lá, que foi cedida para a associação comunitária. A motivação de montar essa rádio, né, essa rádio comunitária, que abrange os bairros, a parte alta da cidade, que hoje tem mais de 40 mil habitantes, seguramente, se não tiver mais. Essa iniciativa foi por conta de alguma dificuldade que vocês tiveram com os meios de comunicação tradicionais, né? A dificuldade de espaço, a cobrança por esses espaços. Isso acabou motivando também a comunidade a ter a sua própria emissora, Fábio? Então, primeiramente, a rádio entrou no ar aí, na cabeça do padre, como um meio de evangelização, né? E foi até o começo, até 2001, 2002, 2003, né? Mas aí, como a rádio, ela não pode ser só de evangelização, ela tem que ter uma programação diversificada também, acabou mudando, né, seu jeito de ser aí para se adequar à lei também e agradar aí a todos também, né, vamos dizer assim, né? Mas a rádio foi montada no começo para ser como um meio de evangelização da comunidade. Certo, esse era o objetivo do padre Carlos quando batalhou aí para que São João da Boa Vista, a parte alta, tivesse uma emissora de rádio comunitária. E como você disse, a emissora comunitária não pode fazer proselitismo de qualquer natureza, sobretudo política ou religiosa. Então, eu te pergunto, da dificuldade de fazer a grade de programação da rádio naquela época, já que você tinha várias demandas da própria Igreja Católica e também de outros movimentos, de outras denominações religiosas também, Fábio. Então aí vamos dizer, né, uma pressão, né? Porque você não pode ficar só com a programação católica e também tem que atender as outras denominações, né? Então não foi uma tarefa nada fácil, né? Anterior ao Padre Carlos, a rádio chegou a funcionar uma época, nos anos 90 ainda, em 97, 98, com o Padre Luiz Paulo Bisaia, na época. Daí ele que idealizou, primeiramente foi ele. Aí veio o Padre Carlos. Padre Carlos, né, e colocou a rádio no ar aí em 2001, mas com a ideia da rádio de evangelizar a comunidade foi com o Padre Bisaia. Aí depois entrou o Padre Carlos, né, também, e continuou, né? Ele fazia o programa, fazia o Ângelus, né? Tinha um programa na hora do almoço também, de evangelização dele também. E outros padres também na cidade, do Perpétuo, né? De outras paróquias também que faziam parte. Ô Fábio, a maioria dos religiosos possui um treinamento, uma vocação para se comunicar. Faz parte da formação dos padres, dos religiosos de uma forma geral, o domínio da comunicação. No entanto, os leigos não têm a mesma desenvoltura para a comunicação em um veículo como o rádio. Esse foi um desafio inicial, ou seja, estabelecer uma programação e capacitar minimamente os voluntários no que toca a parte da Igreja Católica para falar no rádio?
certeza, né? O pessoal que chegou para fazer a programação, né? Não tinha noção como é que pegar e chegar numa mesa e abrir um microfone, né? E falar no ar e se expressar, né? Da forma correta, se atentando aí com linguajar, né? Toda essa parte, né? Não foi uma tarefa fácil, né? Mas com o tempo, né? O pessoal que trabalha lá, a gente que trabalha na rádio, ninguém ali é profissional, né? A gente faz ali, tá ali com muito amor, né? Com dedicação mesmo. Mas não foi nada fácil, não, no começo, né? O pessoal, vamos dizer, a gente apanhou muito, né? O rádio, embora seja de operação simples, tem as suas complexidades também, né? Do ponto de vista técnico, você tem todas as especificidades de uma emissora de rádio. E quando você começou a trabalhar, havia uma programação lá em 2001, até anterior, né? Programação com o Padre Bisaia, bem lembrado, lá do São Bom Jesus. Você lembra quais eram os programas da Rádio Anúncio lá nos primórdios, há 20 anos, Fábio? Olha, eu recordo, assim, vagamente, mas tinha o programa da Glória, tinha o programa do Cidinho, tinha também o programa de esportes, né? Mas não recordo todos os nomes, não. Mas era só assim, a rádio só tocava naquela época só música religiosa, só música gospel, só, né? Uhum. Não era uma programação com MPB, com internacional, como é hoje, né? Era diferente. Sim, e hoje vocês têm uma programação eclética, com programas também que vocês adquirem, é o que a gente chama no nosso jargão radiofônico de enlatados, né? Alguns programas gravados de música popular brasileira, de noticiário. É uma nova realidade, mas naquele tempo você não tinha essas facilidades, né? Isso é coisa recente, né? Adquirir esse tipo de programação pronta é coisa nova no rádio, relativamente nova, de uns 10 anos para cá. Isso tem disponibilizado na internet e tudo mais, então você pode adquirir esses programas. Mas naquele tempo era, mais uma vez, vocês tinham que fazer uma programação quase que 100% local, com locutores da cidade, com voluntários, né? Não locutores profissionais, mas voluntários. Então esse também foi um grande desafio, Fábio. Realmente foi um desafio. E quando a rádio começou, não tinha computador, não tinha nada. Era 2 toca-CD, um tape deck e o MD, né? O MD para soltar aí os apoios culturais, né? Inclusive, os apoios culturais a gente gravava na hora da Voz do Brasil, colocava a rádio para transmitir a Voz do Brasil, e era o momento que a gente conseguia sentar e fazer a gravação dos apoios, né? A edição era tudo no MD, né? Dos apoios culturais. Então era com muita dificuldade mesmo. Era difícil. O MD era uma tecnologia, embora de uma alta qualidade de som, havia também essa dificuldade de editar ali no próprio MD, era complicado mesmo. Ô Fábio, vocês também, durante muito tempo, enfrentaram o assédio das emissoras comerciais. Como eu disse, as rádios comunitárias não podem veicular propaganda, não podem ter publicidade. E essas emissoras comerciais, elas costumam denunciar, não todas, né? As que entendem a importância da rádio comunitária não denunciam, mas algumas denunciam as emissoras para a Anatel, para o Ministério das Comunicações, e qualquer movimento das comunitárias, quando se trata de publicidade, acaba gerando esse tipo de reação das emissoras comerciais. Vocês enfrentaram esse tipo de situação na história, nos 20 anos aí da Rádio Anúncio? Sim, já passamos por fiscalização e foi lavrado aí um auto de infração, né? Por isso também, por estar em desacordo aí com a norma de apoio cultural, né? Mas hoje a gente, com o apoio da equipe jurídica também, que a gente tem, a gente tem os apoios culturais exatamente como está lá na lei, né? Que não pode ser divulgado formas de pagamento e preço dos produtos, né? Não pode ter o apelo, né? O apelo comercial mesmo. Exatamente. E hoje, quais são as receitas? As receitas da rádio, elas são desses apoios culturais, é isso?
Isso, exato. E vocês conseguem fazer frente às despesas com o que vocês arrecadam no comércio, porque é o comércio aí do bairro mesmo, né, da região que anuncia na rádio. Sim, é o comércio local, né? Até porque, pela legislação, a gente tem que ter o apoio cultural no máximo a 4 quilômetros da sede da emissora. Então, não seria nem na cidade toda, né? Seria um raio aí de 4 quilômetros só a partir da sede da rádio, né? Então, é comércio local mesmo. Isso é lei, né? Você não pode ampliar o sinal, porque tem outras emissoras operando na mesma frequência dentro da cidade. Exatamente, é lei e a potência é definida em 25 watts, com uma antena em 0 dB, que a antena não pode ter ganho, ou seja, ela não pode jogar mais para frente daquilo que é permitido, né? Existe o Escritório de Arrecadação de Direitos Autorais, o ECAD, que todas as emissoras comerciais pagam mensalmente, né? Uma periodicidade. No meu tempo, o pagamento era feito mensalmente, o ECAD. Existe algum tipo de benefício para as rádios comunitárias em relação ao pagamento de direitos autorais? Olha, Magalhães, até aproximadamente uns 6 meses atrás, a rádio não tinha nenhum benefício. Vinha o valor praticamente definido lá nas tabelas do ECAD. Não me recordo agora, mas é em torno de R$400 por mês do ECAD. E agora, mais recentemente, com o apoio aí da Abraço Brasil, que é a Associação de Rádios Comunitárias, eles conseguiram uma redução nesse valor do ECAD aí, certo? Então agora já ajudou bastante. E, inclusive, a gente pagava o ECAD só pela transmissão do ar, né? E ultimamente a gente recebeu uma notificação também que tem que pagar o ECAD pela transmissão da internet também. Da internet. Da internet também. Então vocês pagam também no streaming. Exatamente. Aliás, como é que foi o processo de transição, não transição, mas também de uma nova frente, né, da rádio na internet? Porque na transmissão convencional vocês têm a limitação. Na internet vocês estão no mundo todo, né, como qualquer emissora de rádio na web. Então, como é que foi o trabalho também para ampliar essa mensagem para outros públicos? A gente tem o nosso site, né? A gente paga aí o provedor lá de streaming, né? Para fazer a transmissão na internet. E a gente, vamos dizer assim, não tem ainda aquele esquema de colocar câmera no estúdio, nada, né? A gente tem apenas o áudio na internet ali, que a gente conseguiu fazer. Mas na internet já é mais sossegado, né? Porque a gente já pode avançar, né? Não tem a limitação da radiofrequência aí, que é só no bairro, né? Ô, Fábio, audiência, em termos de audiência, prestação de serviços, a programação propriamente da emissora, a comunidade faz uso dessa emissora para, enfim, como se faz numa emissora comercial? Ah, sim. Serviço de, por exemplo, perda de documentos, alguém que está precisando de um remédio, alguma coisa, a gente tem bastante dessa procura, assim. O pessoal passa lá pro André, né, que é o nosso presidente, na secretaria lá, e ele deixa lá na grade da programação, lá, deixa nas pastas lá, e o pessoal sempre usa esses campanha de agasalho, né? Essas coisas assim, campanha do alimento, sempre engajada nisso. Sim. E na pandemia, certamente a rádio teve um papel fundamental aí para ajudar a comunidade. Também, mas a rádio passou muita dificuldade na pandemia também, né? Porque o comércio a gente sabe que, né, tanto que caiu, né? E a rádio também não foi diferente, né? Porque apesar de ter esse apoio cultural ser um valor mais reduzido, né? Mas sofreu bastante também aí com o desaquecimento aí, né? Com a parada do comércio praticamente. Você cuida muito da parte técnica, mas também atua na locução. Qual o momento que você, durante esses 20 anos acompanhando a rádio, o momento que se tornou inesquecível para você
dentro da Rádio Anúncio? Então, Magalhães, eu fiquei na locução durante uns 7 anos. E durante todo esse tempo, eu estou na parte técnica, né? Na parte de transmissão, na parte da documentação também, a gente está lá. Que me marcou, assim, foi a transmissão que a gente fez em 2006 da missa de Corpus Christi lá do SIC. Que eu me recordo na época que não tinha hoje as facilidades que você tem de transmissão pela internet, não tinha nada. A gente montava uma LP, né? Que é de ponto a ponto, né? E acho que não ia conseguir montar essa LP a tempo no SIC, e no SIC, na Catedral e no estúdio, que era na igreja ainda. Isso sei que foi assim, de última hora, a gente conseguiu a linha com a telefônica, né? E o aparelho que o pessoal chama da caixinha preta lá, né? Híbrida. Da maleta, né? Da híbrida, né? A híbrida fui eu que montei. Eu montei a híbrida lá no SIC, na Catedral, e lá o receptor lá no estúdio da rádio, né? Para colocar aí a transmissão, e deu tudo certo. Foi um sucesso. Foi muito marcante. Para mim foi marcante essa parte. Sim, uma data, né? São 20 anos no ar. Como é que vocês estão se preparando para o futuro? O que a Rádio Anúncio pretende fazer daqui para frente, né? Com a evolução das tecnologias, tá chegando o 5G, nós temos a expansão também dos podcasts, de outras linguagens que estão se fundindo com o rádio. Então, como é que vocês estão se preparando para essa nova realidade, Fábio? Foi bem tocado, né? O podcast, né? Hoje a gente tem essa linha aí, né? E a rádio também está se preparando também, porque cada dia mais, infelizmente, o FM não era ouvido como era antes, né? O pessoal é mais a internet hoje, podcast, né? Essa parte aí, né? Então a gente está vendo a possibilidade aí também de disponibilizar programas também nessas outras plataformas também aí. Fábio, eu agradeço a sua participação aqui no Papo de Rádio. Foi um prazer ter falado com você, contado um pouco dessa trajetória, né, da Rádio Anúncio FM em 87.9 em São João da Boa Vista. Transmissão em toda a parte alta da cidade, dentro da lei, né? E vocês têm um trabalho brilhante aí frente a essa rádio. Parabéns e até uma próxima oportunidade falando sobre rádio aqui no nosso Papo de Rádio. Eu que agradeço, Magalhães. Eu fiquei muito contente de falar com você, né? Que é esse super profissional aí do meio de comunicação aí, do rádio, da TV, né? A gente ficou muito feliz em fazer essa participação no seu podcast aí. Tá bom? Obrigado, Fábio. Foi um grande prazer falar de radiodifusão comunitária, que é muito importante para as comunidades. É um direito, a comunicação também é um grande direito. Muito obrigado a você que esteve conosco. Até o nosso próximo Papo de Rádio.